Glória a Deus, glória a Deus. Queria que você abrisse Isaías 60, versículo 1 ao 3, nós vamos ler. Fica com a sua Bíblia aberta aí, depois de ler essa passagem nós vamos orar. Isaías 60, versículo 1 a 3. Nós vamos hoje celebrar a ceia do Senhor, participar da ceia do Senhor. Mas tem uma passagem da Bíblia, que não é essa que nós vamos ler, essa é só para a gente começar a pensar algumas coisas. Mas tem uma passagem da Bíblia que tem me tocado muito nos últimos tempos, que é o chamado de Abraão, né? E a gente pensar que essa mesa que nós vamos participar, essa mesa que representa a nossa aliança com Deus, essa mesa que representa a presença do Senhor Jesus na nossa vida. O plano começa lá atrás, naquele dia quando Deus vai até um homem lá onde hoje é o Iraque, né, lá em Ur dos Caldeus, e Deus fala para esse homem: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Porque eu farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei, eu engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. Se hoje nós estamos aqui participando desta mesa, se hoje nós estamos aqui abençoados por Deus, é por causa daquele plano que começa ali. Glória a Deus que hoje nós estamos aqui abençoados pelo Senhor. Amém? E eu quero falar nessa noite da glória de Deus através de Israel. E aqui Isaías 60, versículo 1 a 3 diz assim: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Amém? Pai, obrigado, Senhor, obrigado por esse tempo aqui. Obrigado por tua mesa, Senhor, aqui nesta noite. Obrigado por esse tempo e tua glória aqui neste lugar, pelos teus filhos, por tudo, ó Pai. Obrigado porque tu és Deus, tu és Senhor. Ó Deus, que a tua palavra queime, age em nosso coração, molde a nossa mente. Que o Senhor faça, Senhor, ó Deus, em nós a tua vontade para a glória e honra do teu nome. Amém, amém. Glória a Deus. Eu já usei muito essas palavras para falar sobre, né, Deus agindo sobre o seu povo. Nós somos o povo de Deus, a igreja é o povo de Deus. Mas essa palavra aqui é uma palavra inicialmente dada a Israel, né, ao povo judeu, a descendência física de Abraão, né. Esse era a palavra foi dirigida a eles, e todas aquelas palavras que você vai achar lá no Antigo Testamento são dirigidas a eles, são profecias dirigidas a eles. E aí nós precisamos entender como é que dessas palavras, né, dita a eles, chegou até nós aqui. Aquilo que nós lemos na Bíblia ali, nós lemos ali no Antigo Testamento, aquilo tudo era dirigido àquele pequeno povo ali, aquela pequena nação. Deus estava fazendo promessas, né? Deus estava agindo neles, Deus estava atuando neles, e porque Deus atuou neles, Deus também atuou através dele, e a sua glória chegou até nós. Amém? A sua glória chegou até nós. Quando eu vejo essas coisas, né? Eu gosto muito de história, mas quando você lê história assim, a história tem muitos acontecimentos bons, ruins, difíceis, fáceis, e quando você olha assim, a história parece meio confusa. Mas quando eu vou lá para a Bíblia, quando eu penso que há 4.000 anos, Deus falou que aquele chamado de Abraão, através dele, ele abençoaria todas as famílias da terra. Então eu olho e eu vejo que a história não está perdida, a história não está sem rumo. Eu vejo que Deus é o Senhor da história. Amém? Deus é o Senhor de toda a história. Deus é o Senhor de todos os acontecimentos. A gente não vai nunca entender tudo, não vai compreender tudo. Mas uma coisa nós vamos entender lendo a Bíblia: Deus é o Senhor da história.
É Ele que está por trás de tudo e fazendo aquilo que Ele quer fazer. Aqui tem uma passagem, Isaías 49, versículo 2 e 3. Não sei se vão colocar aí, talvez não consigam colocar as traduções. Mas isso aqui é muito bonito. Deus fala assim: Ele fez de mim uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse: você é meu servo Israel, por meio de quem eu serei glorificado. Deus olha para aquele povo Israel, descendência de Abraão, e diz: você é meu povo Israel, por meio de você eu serei glorificado. Então esse era o plano de Deus. A gente diz assim, né, que é como se a humanidade ela fosse um rio. Só que esse rio da humanidade, dos povos, ele foi contaminado pelo pecado. Ele foi contaminado pela idolatria, ele foi contaminado pelo afastamento de Deus, ele foi contaminado pelo mal. E então Deus vai lá e pega um pequeno desvio, ele faz um veio desse rio e usa esse pequeno rio para purificar toda a humanidade. Foi assim que Deus fez o seu plano através de Abraão, por meio de quem eu hei de ser glorificado, diz o Senhor. E a terceira passagem, que eu acho uma passagem maravilhosa, é Malaquias capítulo 1, versículo 11. Desde a primeira vez que eu li essa passagem, eu achei ela maravilhosa. E aqui nem toda a tradução traz, as traduções novas traz uma outra palavra, mas na tradução que eu li a primeira vez, falava o meu nome será tremendo entre as nações. Tremendo é uma palavra que a gente talvez não use muito, mas essa palavra foi usada para dizer: o meu nome será tremendo entre as nações. Diga: Deus é tremendo. Deus é tremendo. Deus é tremendo. Então a gente não dá nem para talvez interpretar numa palavra usada hoje, mas Malaquias 1:11 diz assim: mas desde o nascente do sol até o poente, o meu nome será tremendo entre as nações. E em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será tremendo entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, o meu nome, e eu falo assim, ou não é? O nome de Deus hoje é tremendo entre as nações. Glória a Deus, porque eu e você estamos vivendo na época, no tempo, em que o nome do Senhor é tremendo entre as nações. Se nós formos lá para a floresta amazônica, nós vamos encontrar lá lugares onde tem os nativos ali da Amazônia, e eles estão louvando e adorando o Senhor. O nome do Senhor é tremendo entre aquela nação. Se você for lá para o outro lado do mundo, se você for para o Japão, se você for para a Mongólia, se você for para Madagascar, se você for, sei lá, para o Nepal, você vai encontrar lugares, você vai encontrar igrejas, você vai encontrar pessoas adorando a Deus, e Ele é tremendo entre as nações. Deixa eu dizer, glória a Deus. Pastor Silas, ele destaca muito isso, que hoje o Evangelho tem chegado a todas as famílias da terra. Glória a Deus, porque nós vivemos na época em que o nome do Senhor se tornou tremendo entre as nações. Glória a Deus. Eu me encanto, sabe por que eu me encanto? E preciso falar isso aqui. Malaquias, ele é dos profetas menores. Ele nem era dos profetas grandes, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. O livro dele é um livro de 4 capítulos. 4 capítulos. Ele vou falar assim, né, diminuindo, mas ele era um profetinha. Ele não era um profetão como Daniel, Ezequiel. E outra, quando ele fala essa profecia, o único povo da terra que conhecia o Deus verdadeiro, que adorava o Deus verdadeiro, que tinha experimentado o Deus verdadeiro, que tinha um encontro com o Deus verdadeiro, era o povo de Israel.
E eles viviam nessa época numa terra dominada pelo Império Persa. O Império Persa era um império enorme. Hoje pegaria dezenas de países ali, daquela região ali do Mediterrâneo e do Oriente Médio. Pegava ali vários países daquela região. E Israel era o quê? Israel era só um pequeno pedaço de terra ali, que eles viviam sob o governo persa, obedecendo o governo persa. Todos os povos ao redor tinham deuses e deuses e deuses e deuses, não conheciam o Deus verdadeiro. O único povo era aquele povo que era pequenininho, que era politicamente talvez insignificante, era politicamente pouco influente. Mas de repente, um homem dali se levanta pelo Espírito de Deus e diz: desde o nascer do sol até o poente, o meu nome será grande entre as nações. Glória a Deus! Eu fico olhando, você sabe que o Brasil é talvez a segunda ou terceira maior população evangélica do mundo. Aqui tem muita gente que declara que o Senhor é tremendo entre as nações. Glória a Deus! E quando ele falou isso, não tinha nem Brasil. Quando ele falou isso, não tinha adoração de Deus em parte nenhuma do mundo. Mas olha, a palavra de Deus ela é poderosa, a palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus é eficaz e ela vai se cumprir em todos os seus detalhes. O nome do Senhor é grande entre as nações. Glória a Deus! Fala assim, se o mundo conseguisse enxergar o papel que Israel exerceu sobre a história, sobre o mundo e sobre a eternidade, quanto eles foram canais da glória de Deus, quanto eles foram instrumentos de Deus para trazer o que é de Deus para a humanidade, ao invés de perseguir os judeus tanto quanto eles fizeram, eles iam valorizá-lo, eles iam amá-lo. Porque Deus pegou aquele povo pequeno, e eu vou falar assim, e comparativamente, territorialmente, vai ser pequeno. Mas Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, amém? Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, porque a glória pertence somente ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, porque eu conheci o Senhor numa época em que eu posso dizer que o seu nome já é tremendo entre as nações. Tem algumas coisas aqui, antes de entrar nos pontos que eu quero entrar. Romanos 9, 4, 5, fala algumas coisas de Israel, e fala assim, o povo de Israel, deles é a adoção de filhos. Primeiro na terra que Deus vai chamar de filhos é Israel. Diz, Israel é meu filho, é meu primogênito. Primeiro Israel que Deus vai chamar de filho é Israel, né? É meu filho, meu primogênito. E aqui Paulo diz assim, deles é a glória divina. Dele as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo, as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Glória a Deus. Não sei se você alguma vez já experimentou a glória de Deus. Eu espero que sim. Às vezes sozinho, às vezes num culto, né? Mas eu sei que muita gente já experimentou a glória de Deus. Eu quero que você saiba que essa glória de Deus, quem conhecia era só Israel. Quem conhecia essa glória de Deus era só o povo judeu. Foram eles que viram a glória dele no tabernáculo, a glória dele no templo. Foram eles, mesmo lá no Pentecoste. O Pentecoste foi lá em Jerusalém. Foi lá em Israel, foi lá com aqueles judeus que estavam lá, a glória de Deus desceu lá. Mas deixa eu dizer, hoje nós também já conhecemos a glória do Senhor. Glória a Deus, nós conhecemos a glória dele. Promessas. Eu vou falar aqui uma promessa, todo mundo ama, todo mundo fala. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus. Quem ouviu essa promessa eram judeus. Era Israel. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consola. Para quem ouviu isso, era Israel. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Era Israel, né? Era para ele que se diria essa palavra. Mas glória a Deus que hoje essa promessa repousa sobre a nossa vida. Então é tremendo, né? A gente pensar que quando aquele profeta, ele fala, o meu nome será tremendo entre as nações, era só ali, né? Só naquele cantinho ali.
mas a glória de Deus ia se derramar entre as nações. Efésios 2:12, às vezes eu leio Efésios 2:12, porque ele descreve como era a vida das nações, como era a vida dos povos, antes de Jesus vir e quebrar a barreira que tinha sido quebrada. Era ruim. Ele fala assim, Efésios 2:12, portanto lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estrangeiros quanto às alianças da promessa, olha só, sem esperança e sem Deus no mundo. Olha a descrição. Eu quero que você pense assim que quando Malaquias faz sua palavra ali, todas as coisas de Deus se concentravam em sua maioria ali. Ainda que ele fosse o Deus de todos os povos, ainda que ele fosse o Deus de todas as nações, mas o seu pacto, sua glória, sua presença, suas promessas, suas alianças, seus propósitos, sua própria pessoa estava sendo revelado ali sobre Israel. E nós, como é que nós estávamos? Sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estrangeiros quanto às alianças das promessas. Olha, hoje quanta promessa de Deus você conhece, quanta promessa de Deus você tem, e deixa eu dizer, as promessas de Deus repousam hoje sobre a sua vida. Leia a palavra, creia na palavra, ore a palavra, receba a palavra, porque as promessas de Deus hoje estão na sua vida. Glória a Deus. Sem esperança, sem Deus no mundo. Glória a Deus, que hoje nós não estamos mais sem esperança não, Ele é a nossa esperança. Não estamos mais sem Deus não, Ele é o nosso Deus. Glória a Deus. E aí eu quero falar de 5 manifestações da glória do Senhor entre as nações através de Israel. São coisas que no final você já sabe, mas que a gente precisa ter em mente, né? A gente às vezes olha Deus assim muito individualmente, mas deixa eu dizer, a glória do Senhor tem enchido a terra. Glória a Deus, a sua palavra, a sua verdade, as suas promessas, as suas alianças têm alcançado as nações. Glória a Deus, né? E aí vamos lá, através de Israel, o mundo recebeu um referencial divino, né? Deus fala assim, eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus, eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Você aprendeu algumas coisas na escola, e você deve ter estudado as civilizações, as grandes civilizações do passado, né? Egito, Babilônia, Grécia, Fenícia. A gente aprende essas coisas aí na escola, não presta muita atenção, mas está lá. Mas se você for lembrar, tem uma coisa que fala lá, que todos esses povos, eles adoravam vários deuses. Vários deuses. Todos esses povos tinham vários deuses, eles eram politeístas. E vou falar, eu gosto de usar essa palavra aqui, parece cômica, mas ela existe. Eram uns deuses cebosos que eles tinham, gente, né? Eram uns deuses feios. No Egito, não é? A gente olha aqui aquelas pirâmides lá, aqueles monumentos grandiosos, mas o Deus deles não valia nada. Era Deus com cabeça de cachorro, era Deus com cabeça de jacaré, era Deus com cabeça de passarinho, né? Olhava aqueles deuses lá e dá até vergonha de olhar aquilo ali é Deus, né? Aquilo ali é Deus. Você ia lá para a Babilônia, era um Deus pior que o outro. Quando você olha para os deuses, gente, aqueles deuses gregos, gente, era uma safadeza. A gente vai vendo a história daqueles deuses, era Deus que dormia com a mãe, era Deus que castrou o pai, tinha umas histórias ruins mesmo, gente, ruim, porque os deuses deles não valiam nada, e não eram nada, porque o único Deus é o nosso Deus. Glória a Deus! E o Deus vivo e poderoso era o Deus que estava lá em Israel, era o Deus que Israel adorava. Era aquele Deus que disse para eles, não terás outros deuses diante de mim, eu sou o Senhor vosso Deus. E às vezes tem pessoas que estão aqui, que você também já adorou falsos deuses, né? Você também já foi buscar ajuda, né? De entidades, de deuses que não são deuses, ou de deusas que não são deusas.
que não pode fazer nada, que você muitas vezes foi devoto, foi dedicado, foi consagrado a deuses que não são nada, porque o único Deus é o Deus de Israel, a quem nós adoramos. Glória a Deus! Já parou para pensar? Se você viajasse o mundo naquela época, para qualquer lugar do mundo, eles iam adorar todo tipo de coisa. Eles iam adorar pedra, iam adorar madeira, né? ia adorar fogo, ia adorar planta, ia adorar árvore. Pensa que não. Você vê lá os alemães assim, bonitinhos, tá, mas eles adoravam árvore, né? Eles adoravam árvores. Ia viajar pelo mundo, eles adoravam demônios, adoravam animais. Em muitos lugares ainda faz isso hoje. E lá então você tem um povo que conheceu o único Deus. Glória a Deus. E eu quero que você pense que na maioria das vezes, até a vinda de Jesus, era assim que a humanidade estava, sem Deus, sem esperança, sem aliança da promessa. Mas veio Jesus, quebrou a parede de separação. E hoje, glória a Deus, que eu e você adoramos o Deus de Israel. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se for, a gente teve aqui alguém da África, de Moçambique, conhecendo Deus verdadeiro. A gente sabe que quantos deuses não são adorados por lá, mas você tem pessoas hoje no mundo inteiro, no Japão, na China, na Índia, que já foram também adorar os falsos deuses, mas hoje eles adoram o Deus verdadeiro. Então hoje, quando a gente sentar nessa mesa aqui para celebrar essa aliança, saiba que há séculos atrás, as nações, os povos, inclusive aqui no Brasil, eles adoravam tudo quanto era falsos deuses. E hoje nós temos o privilégio, a oportunidade e a alegria de adorar o Deus vivo e verdadeiro. Glória a Deus, glória a Deus. Eu leio lá em Números, e leio lá também em Abacuque, escrito assim, né? Eles dizem assim: a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aleluia! Glória a Deus! E quem falou isso não era conquistador do mundo, não era império poderoso. Quem falou isso foi um profeta de Deus. A terra se encherá da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E hoje nós podemos assentar na mesa do Senhor e declarar a glória do Senhor. Aleluia! Um referencial divino. Não mais falsos deuses, não mais deuses imundos, né? Mas o Deus vivo e verdadeiro. Glória a Deus, porque você conhece o Deus vivo e verdadeiro. Mas Israel deu outra coisa para o mundo. Ele deu um referencial ético, né? Ético. Do que é certo e do que é errado. Do que é bom e do que é ruim. Né? Nós ainda temos, não é que solucionou, né? Não é que não tenha mais mal, não tenha mais o mal ou coisas ruins, não é isso, mas você tem um referencial daquilo que realmente é bom. A gente às vezes não percebe, mas eu vou ler aqui uma passagem, vocês vão ver. Deus deu ali para o homem um rumo para, vocês têm que agir assim. Sacrifício de criança era a coisa mais comum na história. Sacrificar a criança. Está lendo uma carta antiga esses dias, e o homem escreve assim para a mulher dele no Egito. Fala assim, vê aí, você está grávida, né? Está para nascer. Isso é antigo, né? Está uma criança aí para nascer. Se for homem, você cuida dele. Se for mulher, você descarta e joga fora. Está escrito isso na carta. Era a coisa mais assim, normal, né? Comprar criança para sacrificar. Ou aqui mesmo na América, na América aqui, eles sacrificavam gente viva. Você tinha isso, e cultos de orgias e coisas abomináveis ali. Mas de repente vem a palavra do Senhor para o mundo e dá uma orientação. Isso aqui você já ouviu muitas vezes. Jesus disse o quê? Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento semelhante a isso, qual é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí você fala assim, mas foi Jesus que disse isso, a gente chega lá, mas isso sabe onde está escrito isso? Na lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento, né? Está lá escrito em Deuteronômio 6.
E sabe o que isso significa? Que o nosso Deus está acima de todas as coisas. Que Ele é o primeiro. Isso é um referencial. Agradá-lo, temê-lo, amá-lo, servi-lo. Isso muda a vida de uma pessoa. As pessoas hoje servem às drogas, elas servem aos prazeres, elas servem ao pecado. Mas nós servimos ao Deus em quem nós amamos. E aí vem lá em Levítico, onde a gente não sabe, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, está escrito em Levítico. Jesus não inventou isso não, ele citou lá. Era um referencial ético. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E eu vou falar assim, essa foi a frase mais revolucionária da história, porque levou o outro a olhar para as pessoas como próximo e amá-lo. Ah, mas nós falhamos nisso. Falhamos. Claro que nós falhamos em amar a Deus sobre todas as coisas, nós falhamos em amar o próximo como a nós mesmos, nós falhamos, mas nós temos um referencial, nós temos um caminho, né? Não sacrifica Ele não, ame a Ele como a você mesmo, né? Não roube Ele não, não explore Ele não se prostitua não, ame como a você mesmo. Deus trouxe isso através de Israel. Hoje, vou falar assim, hoje a gente pode dizer que no mundo inteiro, as pessoas conhecem os mandamentos do Senhor. Hoje as pessoas sabem, não matarás, não roubarás, darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. São palavras, são ensinos éticos, são orientações de Deus para a vida das pessoas. A pessoa, ela vem, às vezes, ela não conhece o Senhor, a vida está toda envolvida em coisas erradas, em coisas ruins. Mas quando ela vem para Deus, Deus diz, este é o caminho, andai por ele. Amém? Ande por ele, paute a sua vida pela palavra, viva a sua vida por aquilo que Deus disse, faça ou não faça, vá por aqui, porque os mandamentos dele são vida e são bênção para nós. Glória a Deus pelos seus ensinos, seu mandamento. Vamos lá para dar tempo aqui. Terceira coisa, nós recebemos de Israel um referencial de sabedoria sem igual. Romanos 3, Paulo diz assim, qual é a utilidade do judeu? Qual é a bênção da circuncisão? É que primeiramente as palavras de Deus lhe foram concedidas. Eu às vezes quando faço palestra em Israel, eu faço a pergunta aqui, alguém aqui já leu algum livro escrito por judeus? Levanta a mão aí quem já leu. Só? Vocês nunca leram o Salmo de Davi não? Vocês nunca leram os provérbios de Salomão, não? Nunca leram as cartas de Paulo, não? Nunca leram a lei de Moisés? Vocês eram judeus. Todos os autores da Bíblia, com exceção de Lucas, eles eram judeus. E através deles, não porque eles eram tão pecadores como qualquer outra pessoa na terra, mas através deles, através da inspiração do Espírito Santo, a palavra de Deus chegou até nós. E olha o que diz aqui, só vou ler uma, tem muitas coisas maravilhosas, mas olha essa aqui, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Glória a Deus! Glória a Deus! Você não precisa mais andar no escuro, você tem a luz da palavra de Deus na sua vida. Quando a gente vai lendo e aprendendo a Bíblia, a sabedoria que a Bíblia tem, o conhecimento que a Bíblia tem, as instruções que a Bíblia tem, a gente vai ficando ali apaixonado, a gente vai ficando apaixonado pela palavra, a gente vai dizer como Davi no Salmo 119, 9, 7, ó Senhor, quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação todos os dias, porque vai tocando nosso coração, e Deus, vou falar assim, até ali a palavra de Deus ficava ali restrita àquele pequeno povo Israel. Glória a Deus, porque hoje eu e você temos a palavra do Senhor e amamos a palavra do Senhor. E Deus ainda não falou contigo tudo, não. Você ainda precisa se dedicar mais a ler a palavra, a comer a palavra, a buscar a palavra, a realmente colocar a palavra no centro da sua vida. Eu tenho falado assim, não é pouca palavra, não é caixinha de promessas que eu pego um versículo aqui, outro versículo ali. Não, a Bíblia é grande porque Deus tem muita coisa para falar para você. Ele tem muita coisa para ensinar para você, tem muita promessa para derramar sobre a sua vida, tem muita instrução para derramar sobre a sua vida, tem muita luz para derramar sobre você.
através da palavra. O mundo recebeu a sabedoria de Deus. E aí eu quero dizer algo bem concreto. Existem, posso falar bilhões, talvez trilhões de livros escritos neste mundo, né? Eclesiastes diz, não há limites para fazer livro, mas nenhum livro é mais traduzido, mais divulgado, mais distribuído, mais lido do que a palavra de Deus. Glória a Deus. Nenhum, né? Ele é o maior best-seller de todos os tempos, né? Se eu tivesse dar motivos para te ler a Bíblia, teria centenas, mas porque este é o maior best-seller de todos os tempos. Eu não sei quem gosta de ler, né? Mas realmente é assim, quando vem alguém e fala assim, esse livro aqui está na lista dos mais lidos, é um best-seller, você fica curioso para ler. Então tenha curiosidade para ler a palavra, porque ela é o maior best-seller de todos os tempos. É o principal livro, é a palavra de Deus. Se as pessoas não creem, se as pessoas criticam, se as pessoas gastam, tem muita gente gastando tempo para querer pôr dúvidas sobre a palavra, para querer distorcer a palavra, para querer rejeitar a palavra. Mas deixa eu falar o que Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. A glória de Deus se manifestou através das nações pela sua palavra. E aí, quarta coisa que Deus manifestou a sua glória entre as nações, essa aqui talvez seja a principal, né? Nós estamos aqui por causa dele. Nós estamos aqui por causa de Jesus, né? Eu me emociono muito com esse hino, né? Quando fala que Jesus é o centro. E fala que ele é o centro de tudo que há. Desde a eternidade, tudo é para Jesus. Você começa a ler lá em Gênesis, lá já está apontando para Jesus. E você vai vendo toda a história, lá já está apontando para Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. A Bíblia diz que nele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis, quer sejam tronos, principados, potestades, tudo foi criado para ele e por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas. Glória a Deus! A Bíblia diz que ele é a imagem do Deus invisível e que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E aí eu tenho que dizer para você uma coisa: Jesus não é americano, Jesus não é inglês, Jesus não é japonês, não é chinês, não é coreano, Jesus é judeu. Jesus nasceu lá em Israel. Jesus nasceu lá. Deus foi preparando justamente aquele povo para ser o berço. Ele ia mandar o seu povo aqui o seu filho aqui para a terra. Ele ia mandar o seu Salvador aqui para a terra. Ele ia mandar o Redentor aqui para a terra. Deus ia virar homem. Deus ia... Eu gostei, eu achei isso lindo, né? O Criador ia se vestir de criatura, né? De criação. E ele fez isso lá em Israel, lá em Belém, lá numa família judia. Foi lá que ele fez. Eu achei engraçado alguém dizer assim: não adianta você reclamar, sua mulher é apaixonada por um judeu barbudo, e glória a Deus, né? Nós somos apaixonados por Jesus. E eu sei que às vezes a gente olha assim, e a gente fala, né? Mas os judeus o rejeitaram como Messias. Primeira coisa, isso é parcialmente verdade, porque os apóstolos eram todos judeus. Os 120 do Pentecostes eram todos judeus. Os 3.000 que se converteram no dia do Pentecostes, se não eram todos, a maioria era judeu. Os 5.000 que se convertem, capítulo 3, é judeu. E a maioria que está se convertendo ali, quando você vai lendo Atos, é judeu. Os primeiros convertidos, eles eram judeus. Então teve muito judeu que reconheceram Jesus, o seu Messias, como toda a história até hoje, né? Até hoje, que é promessa de Deus. Claro, eles deveriam ter aceitado, todos deveriam ter aceitado, porque ele era o Messias aguardado de Israel. A Bíblia diz: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Agora vem a notícia boa, né? Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia.
Se tem filho de Deus aí, dá glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele se tornou Salvador. Não tem como não fazer a comparação, né? Os irmãos de José, o irmãozinho abençoado que José tinha, né? Os irmãos de José, para quem não leu a história, jogaram ele num buraco, vão matar ele, né? O outro, não vão matar não. Tá bom, então vamos vender como escravo, né? Venderam José como escravo. Os irmãos de José o rejeitaram. E aí ele foi para o escravo no Egito. Lá no Egito trabalhou para o Potifar, estava tudo bem. Depois acusaram ele de um crime que ele não quis cometer. Ele foi parar na prisão, ficou lá um tempo na prisão, como presidiário. Mas depois ele saiu de lá. Deus tirou ele lá, tirou José lá do fundo do poço, lá da masmorra do Egito, e colocou ele lá no trono do Egito. Aleluia. E José foi um instrumento para abençoar os egípcios. José foi um instrumento para salvar os egípcios de uma catástrofe que vinha. E ele abençoou tanto os egípcios, que os egípcios deram para ele o nome de Zafanat Paneia, o Salvador do mundo. Vocês entenderam? Os judeus rejeitaram, mas glória a Deus, que nós sabemos que aquele a quem eles rejeitaram é o Salvador do mundo inteiro. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E hoje, fala assim, hoje, glória a Deus, porque nós, eu e você que estamos aqui, que vamos, justamente por isso nós vamos sentar nessa mesa. Hoje, nós vamos celebrar a nossa conexão com Deus Todo-Poderoso através do seu Messias Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quem tem Jesus, dá glória a Deus aí. E aí vamos terminar. Deus também trouxe através de Israel um referencial de esperança. Se você ler os profetas, lá fala assim de um tempo maravilhoso, de um tempo glorioso, em que todo mundo vai conhecer Deus. Diz assim, ninguém vai precisar falar de Deus para o seu companheiro, porque todos o conhecerão. De Sião sairá a lei, e de Jerusalém as palavras do Senhor. As nações do mundo vão se curvar diante dele. Não haverá guerra, haverá saúde, haverá cura, haverá bênção, haverá prosperidade. Há uma promessa de Deus de bênção sobre o mundo, sobre a humanidade. E é maravilhoso, porque vou falar assim, quanto mais você conhece a história e muita coisa desse mundo, você também vê quantos caminhos ruins os homens tomaram. Quantos elaboraram plano assim, nós vamos fazer um plano para deixar o mundo maravilhoso. Ficou pior, né? Nós vamos aqui, tem uma ideia aqui, você vai vendo as utopias, né? Você vai vendo as ideologias, você vai vendo, nós vamos fazer agora aqui, e a coisa vai ficar maravilhosa. Daqui a pouco você é um monte de sangue derramado, né? Porque o homem não tem poder para curar o mal deste mundo, mas o nosso Deus Todo-Poderoso tem. O homem, é bom se esforçar para ser bom, mas ele não consegue fazer isso. Mas glória a Deus, porque Deus prometeu, e a sua palavra vai se cumprir, e a sua glória se manifestará entre as nações. Vou falar que eu estou aguardando o governo mundial. Tem um que vai vir aí, gente, e que é ruim, tá? É tenebroso, é escuro, né? É o homem tentando tomar o lugar de Deus. Tem até um que diz assim que ele se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse aí eu não quero não. Mas um dia o Senhor vai reinar. Amém? Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Glória a Deus! Pode ter certeza que isso vai se tornar realidade neste mundo. Quando, eu não sei, como, nos detalhes, são muitos detalhes, não há tempo de falar aqui, mas eu tenho esperança, porque Deus é a nossa esperança. Jesus disse que vai voltar.
Jesus disse que vai reinar, Jesus disse que vai destruir o mal, a palavra diz que Ele vai destruir todo o mal, e Ele vai encher a terra do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Os homens fazem promessas e falham, os homens fazem promessas e erram, os homens fazem promessas e tudo cai por terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Se as pessoas querem pôr as suas esperanças, sabedoria humana, força humana, intenção humana, corrompida, deturpada, atrapalhada, eles que ponham. Mas a nossa esperança está no Senhor. Quando Jesus voltar, lá em Atos 3:21, diz assim: convém que o céu o contenha, até o tempo de restauração de todas as coisas. Convém que ele fique lá, que o céu contém até o tempo da restauração de todas as coisas que Deus tem falado pela boca dos seus profetas desde o início. Então deixa eu dizer, a nossa esperança não está em A, em B, em C, a nossa esperança está no Senhor, a nossa esperança está no Deus de Israel, naquilo que os seus profetas disseram, naquilo que os seus servos disseram, naquilo que homens movidos pelo Espírito Santo disseram. Nós estamos hoje aqui por causa da palavra do Senhor. E aquilo que um dia era coisa bem particular de um povo, é hoje algo que está presente em todos os povos da terra. Para encerrar, hoje nós estamos aqui na presença do Deus de Israel. Hoje nós estamos aqui temendo ao Senhor e pautando a nossa vida pelos mandamentos do Senhor Deus de Israel. Hoje nós estamos aqui, alimentados e supridos pela palavra que veio através dos profetas, dos santos, dos homens de Deus de Israel. Hoje nós estamos aqui por causa do Filho de Deus, o Messias de Israel, que nos remiu e nos lavou, nos comprou com seu sangue, ressuscitou dos mortos, está assentado à direita de Deus Todo-Poderoso e vai voltar, porque Ele é a nossa esperança. Glória a Deus. Queria que você ficasse em pé em nome de Jesus. Amém. Eu duvido que Abraão tinha ideia, quando Deus falou: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Duvido que ele tivesse a ideia dessa coisa tão grandiosa. Duvido que ele fosse capaz de perceber um culto lá em Araçariguama, né? Duvido. Mas hoje nós estamos aqui na presença dEle. E você é um privilegiado, você é um abençoado, você é um bendito pelo Deus de Abraão. Quero que você baixe a sua cabeça agora, curve a sua cabeça agora e ore ao Senhor. O Senhor tem trazido para você, para a sua vida, coisas que você nem imagina, nem você consegue avaliar, todas as coisas gloriosas que o Senhor trouxe para a sua vida, mas Ele é poderoso, glorioso. Ele tem enchido a sua vida com a glória dEle, Ele tem enchido a sua vida com a palavra dEle, Ele tem enchido a sua vida com a vida do Filho dEle, aleluia. Ele tem enchido o seu coração de esperança. Pai, nós estamos aqui nesta noite e queremos te agradecer, Senhor, pela tua glória derramada sobre nós. Queremos te agradecer, Senhor, porque se nós estamos nos assentando nessa mesa hoje, para celebrar a tua aliança, Senhor, é porque desde a nascente do sol até o poente, o teu nome se tornou tremendo entre as nações. Se nós estamos hoje aqui assentados, Senhor, ó Deus, celebrando este momento, é porque a tua palavra, a tua verdade tem nos alcançado, porque o sangue do teu Filho tem nos limpado, Senhor, porque a nossa vida está agora para sempre em tuas mãos. Obrigado, ó Pai, perdoa-nos nesta noite aqui, quebranta-nos nesta noite, ó Pai, ó Deus, manifesta a tua glória cada vez mais na tua igreja, neste lugar, nos enche com o teu Espírito Santo, nos enche com a tua glória poderosa, nos enche, Senhor, com a tua mão maravilhosa. Nós entregamos nas tuas mãos, Senhor, este cálice, este pão, Senhor, consagramos tudo a ti, ó Pai, para que o Senhor, de uma maneira maravilhosa e poderosa, Senhor, se manifeste em nossas vidas, Pai, que assim seja, em nome de Jesus.